Senhor, nós rendemos graças àquele que nos deu a vida. Oh, aleluia, Pai, como não podemos dar também a nossa vida em troca. Nos entregamos ao Senhor nessa noite, Pai. Nos rendemos a Ti, Pai, nos dobramos, nos prostramos diante da Tua majestade, Pai, porque não há Deus como o Senhor, não há nenhum Deus além de Ti. E é por isso que nós confiamos nossas vidas ao Senhor. É por isso que nós entregamos nossas vidas a Ti. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai, porque nós sabemos que Jesus se fez pobre para que nós prosperássemos. O Senhor Jesus se enfermou para que fôssemos curados. Ele foi ao inferno para que nós não precisássemos ir. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Oh, Senhor, não temos como agradecer tamanha salvação. Não temos como agradecer, Pai, a alegria de estar em Tua presença, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca houvesse existido. Sim, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Oh, Senhor, nós entregamos nossa adoração, nós entregamos nosso louvor, Pai, nosso coração é Teu, Senhor, nossa vida pertence a Ti, Senhor. Oh, obrigado, Pai, nós Te agradecemos. Obrigado, Pai, por Teu Espírito falando aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Pai, por espírito de sabedoria, espírito de revelação sobre nossas vidas. Oh, obrigado, Pai, queremos receber do Senhor nessa noite, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai, precisamos de Ti. E só o Senhor pode nos alcançar, só o Teu Espírito e a Tua Palavra podem nos alcançar, Senhor. Nós Te agradecemos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Graça e paz, amém? Você está bem? Está com frio? Vamos nos esquentar no Senhor, amém, queridos? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é sobre prosperidade. Prosperidade bíblica, amém, queridos? E acredito, Fabi, que ainda não tiveram essa matéria no Rema, né? Ainda não, amém. Mas quem é aluno do Rema aqui? Amém, bastante aluno. Em breve vocês terão, amém, queridos? Meu intuito aqui não é esgotar esse assunto, meu intuito aqui não é substituir a aula do Rema, amém? Mas trazer algumas verdades, queridos, que libertam nossas vidas, amém? Aleluia. Sabe, queridos, para começar falando de prosperidade, é melhor falar o que não é prosperidade primeiro, amém? Prosperidade não é dinheiro, queridos. Prosperidade não é ter um carro luxuoso, prosperidade não é ter um iate, uma casa luxuosa, amém? Tudo isso é lícito, queridos, mas isso não significa prosperidade. Você está comigo? Prosperidade não é ter um bom plano de saúde, prosperidade não é ter um bom salário, tudo isso é bom, mas isso não significa que é prosperidade, amém? Aleluia. Porque, queridos, você pode ter dinheiro para um plano de saúde e não ter saúde. Você pode ter dinheiro para comprar a melhor cama que existe no mundo, mas se você tiver paz, você não consegue dormir. Amém, querido? Você está comigo? Você pode, com dinheiro, pagar os melhores professores, os melhores mestres, e mesmo assim não ter sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria não se compra com dinheiro. Amém? Aleluia. Você pode, inclusive, comprar amigos, mas não pode comprar amizade. Amém? Então, queridos, ter dinheiro e prosperidade não são sinônimos. Amém? Aleluia. Prosperidade, queridos, é não ter falta de nada. Amém? Prosperidade, queridos, é você ter uma provisão quando nada parecia favorável. Prosperidade, queridos, é você receber uma ajuda direta de Deus, queridos, quando todas as portas se fecharam.
Amém? Prosperidade, queridos, é você ter paz, é você ter saúde, é você poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, queridos, as coisas mais importantes da vida não se compram. Vou repetir. As coisas mais importantes da vida não se podem comprar. Amém? Aleluia. E, queridos, prosperidade, como nós estamos falando aqui, inclui todas as áreas da vida, não é só a área financeira. Amém? Aleluia. Queridos, muitos falam muito contra a prosperidade, na verdade falam contra a doutrina da prosperidade, e nem sequer existe essa doutrina na Bíblia. Eles que inventaram esse nome para acusar a gente. Amém? A gente sabe, queridos, que existem desvios, né, com relação a esse assunto. Até mesmo por isso que o irmão Reagan escreveu o livro Toque de Midas. Né? Quem já leu o livro Toque de Midas? A gente sabe que existem extremos, a gente sabe que existem exageros. Mas, queridos, nós temos que ficar com a palavra. Amém? Nós temos aí mais de 2.000 referências sobre questão de uso de recursos na Bíblia. Temos mais versículos falando disso, queridos, de prosperidade, de uso de recursos, queridos, de bênçãos, do que, por exemplo, amor, do que, por exemplo, fé. Então, é um assunto importante, queridos, e está na Bíblia. Amém? Mas nós precisamos, queridos, ter equilíbrio nessa área. E nós precisamos ter o ensino correto. Eu acredito que muito dos exageros que nós temos por aí é exatamente por falta de ensino nessa área. Amém? Mas você está numa igreja que prega a palavra. Amém, queridos? Aleluia. Vamos abrir lá em Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, 1, por favor. Glória a Deus. Abriu aí na sua versão. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, amém? Gênesis 39, 1. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Queridos, a Bíblia tem hora que é engraçada. José, queridos, era escravo, tinha acabado de ser vendido. E pior, os próprios irmãos venderam ele. Né? Ele tinha acabado de ser vendido, queridos. Ele foi vendido ao Egito, né? Foi para a casa de Potifar, um oficial de Faraó. E ele estava lá como escravo, para falar com todas as letras, escravo. E a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando que ele era um homem próspero. Amém, queridos? Então, queridos, o que isso mostra para a gente? Que a prosperidade não depende de onde nós estamos. Amém? Então, alguém pode falar, nós estamos no Brasil, um país de terceiro mundo, que não tem muitas oportunidades, que tem corrupção e talalá, né? Queridos, mas você não está no Brasil, você está em Cristo. A sua cidadania não é aqui, é no céu. A sua condição de prosperidade não depende, queridos, de onde você está naturalmente. Não importa se você está no Brasil, se está na Europa, se está na África, se está no país mais pobre do mundo. Que nem os irmãos missionários lá que estão no Líbano, né? Uma das moedas que estão mais desvalorizadas no mundo. Por vários meses ficou sendo a moeda mais desvalorizada do mundo. Mas eles são prósperos lá. Porque a prosperidade deles não depende da moeda deles. Da onde que eles estão, queridos. E a prosperidade de José, queridos, não dependia se ele era escravo ou se ele era livre. Por que ele era próspero, queridos? O Senhor estava com José. Amém, queridos? A nossa prosperidade é ter o Senhor. A nossa prosperidade é ter a palavra, queridos.
Se nós temos isso, queridos, se nós estamos baseando nossa vida na palavra, queridos, cumprindo os princípios da palavra, queridos, nós somos prósperos e vamos experimentar da prosperidade do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a verdadeira prosperidade não depende daquilo que a gente possui. Preste atenção nisso. A verdadeira prosperidade não depende daquilo que a gente possui. A verdadeira prosperidade depende de quem possui a gente. Se o dinheiro te possui, queridos, você é miserável. Se você é escravo do dinheiro, queridos, você é um miserável. Todos nós, queridos, todo homem que é escravo de alguma coisa, queridos, é isso que domina você. Mas, queridos, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, queridos, nós somos dele. Então, não importa o que nós possuímos, porque nós já temos ele. Amém, queridos? Essa é a verdadeira prosperidade. E vocês sabem da história de José, não sabem? Vocês sabem que lá na casa de Potifar, ele foi acusado de assédio, foi acusado de estupro, e, além de escravo, agora ele era preso. Era um escravo preso. E olha só o que diz ainda no versículo 39, versículo 20. Pula aí alguns versículos, depois você lê em casa a história toda. No versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam os presos e os prisioneiros do rei. E ele estava ali na prisão, mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos da guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo que eles faziam ali, era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Queridos, parecia que tudo tinha ficado pior do que já estava. Ele, além de ser escravo, agora estava preso. E, queridos, a palavra fala que mesmo na prisão ele continuava prosperando. Porque, de novo, queridos, a nossa prosperidade não depende de onde nós estamos. Depende de quem nós somos. Não depende do que nós temos, mas de quem nós somos em Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Era o Senhor que fazia prosperar, queridos. Por quê? Porque ele se manteve íntegro. A mulher de Potifar, ela, na verdade, foi ela que quis seduzir ele, né? E ele se manteve íntegro, queridos. Ele teve a oportunidade de consumar aquilo, mas ele preferiu sofrer o dano. Amém? E, queridos, o Senhor fazia ele prosperar. Porque José, mesmo sendo escravo, mesmo sendo prisioneiro, ele decidiu ser fiel a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos abrir Salmo 112, o tempo passa rápido, vamos lá. Salmo 112, versículo 1. Queridos, enquanto você está abrindo, eu gostaria de te indicar esse livro aqui. Eu comecei a ler esse livro hoje e já me apaixonei por ele. Mais do que Números, do pastor Augusto Souza, lá da Igreja Zoe de Portugal. Amém? Acredito que muitos irmãos conheçam o pastor Augusto, um livro muito bom, que fala sobre prosperidade também. Mais do que Números, amém? Aleluia. Então, Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, e ele não temerá
até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Queridos, esse Salmo 112 fala de um homem próspero. E qual que é a base da vida desse homem próspero? Um homem que teme ao Senhor, como está no versículo 1. Da mesma forma, queridos, que José temia o Senhor, preferiu sofrer o dano do que cometer um pecado, e, queridos, o Senhor honrou. O Senhor honra quem honra Ele, amém? Então, queridos, prosperidade está muito mais relacionado com temor e com honra do que necessariamente números financeiros. Amém? O verdadeiro homem próspero, queridos, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que honra o Senhor, é aquele que busca o reino do Senhor em primeiro lugar. E ele sabe que por fazer isso todas as coisas são acrescentadas. Mateus 6,33. Amém? Aleluia. Aleluia. E uma outra característica, queridos, do homem próspero que nós vemos aqui no Salmo 112, é o homem bom que se compadece, que empresta, que dá aos necessitados, como no versículo 9, ele espalhou, deu aos necessitados, ou seja, distribuiu com abundância, queridos. Quem é próspero de verdade não retém. Aleluia. Queridos, o nosso principal exemplo é Jesus, você concorda comigo? E você sabe que Jesus deu a sua vida por você? E por mim? Queridos, o reino de Deus, você primeiro dá, para depois receber. Você primeiro dá, queridos, esse é o princípio do reino. Nós primeiro temos que dar, queridos. Se nós honramos ao Senhor, se nós tememos a Deus, nós damos. A todas as pessoas, queridos. Não estou falando só na igreja, mas a todas as pessoas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, a questão é quem teme e quem não teme. A questão da prosperidade é essa. Não é valor financeiro, né, como o próprio Senhor Jesus, vendo quem estava depositando naquele gasofilácio, e ele viu que lá tinham ricos que davam grandes quantias de dinheiro, e viu que uma moedinha deu uma moedinha. E ele mesmo disse, queridos, que a maior oferta foi da viúva. Amém? Então não está relacionado a valor monetário, queridos, mas ao seu coração. Se o seu coração estão totalmente entregues ao Senhor, queridos, nós vamos desfrutar de prosperidade. Nós vamos desfrutar de graça e favor sobre nossas vidas. Coisas que para nós pareciam impossíveis de acontecer, queridos, quando nós andamos debaixo dessa consciência, debaixo desse temor, queridos, portas são abertas. Encontramos favor e graça diante de homens que nós nem imaginávamos. Amém? Leis são mudadas por nossa causa, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, citei Mateus 6,33, mas vou ler rapidinho aqui Mateus 6,31 também. Amém? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essas são grandes preocupações do mundo hoje, né? As pessoas vivem buscando o que comer, o que beber e o que vestir, como pagar as contas. Sim ou não? E nosso instinto de sobrevivência humano, estou falando isso humanamente falando, nosso instinto de sobrevivência, a gente sempre prefere reter e guardar. Sim ou não? Quem entende do que eu estou falando? Não é nosso instinto de sobrevivência, humanamente falando, carnalmente falando, nosso instinto de sobrevivência é reter, é guardar, é se preocupar, pode faltar, não vai ter dinheiro, então eu vou reter. Queridos, mas vamos ver o que Jesus está falando acerca disso. 32, porque todas essas coisas os gentios procuram.
Então, mesmo, em outras palavras, mesmo quem não tem aliança com Deus, procura isso. O que comer, o que beber, o que vestir. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí que vem o famoso versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando, queridos? Que nós temos que renunciar nosso instinto de autossobrevivência, nosso instinto de autopreservação. Nós temos que renunciar à preocupação por buscar essas coisas, queridos. Porque quem se preocupa, Jesus estava falando, não fui eu. Quem se preocupa com essas coisas, queridos, é gentio. Eu e você não somos gentios, queridos. Éramos gentios, né? Mas agora temos aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, amém? Agora somos a igreja do Senhor. Amém, queridos? Aleluia! E como corpo de Cristo, queridos, nós sabemos que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Amém? Aleluia! Então, queridos, Jesus falando, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Aleluia! O que importa é buscar o Senhor em primeiro lugar, queridos. A provisão que você precisa ver vir. A provisão que você precisa vai vir, queridos. Porque se você buscar o Senhor em primeiro lugar, queridos, você será um homem próspero, que não vai precisar ficar correndo atrás das coisas. As bênçãos vão correr atrás de você. Aleluia. Mas enquanto nós formos dominados por esse tipo de medo, por esse tipo de preocupação, queridos, é isso que vai dominar nossas vidas. E aí não estaremos andando em prosperidade. Amém? Aleluia. Então, queridos, no Antigo Testamento, né, que a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, os termos mais comuns traduzidos como prosperidade, né, um dos termos mais comuns não vou saber pronunciar, tisalak, amém? É o verbo mais frequentemente, né, usado aí, que significa literalmente avançar, ter sucesso, progredir ou abrir caminho. Amém? Tisalak, né, uma palavra traduzida como prosperidade no Antigo Testamento. Significa avançar, ter sucesso, progredir, abrir caminho. Essa palavra que está lá em Josué 1:8. Não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho para vocês. Josué 1:8 diz assim: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa palavra prosperar é tsalak, que significa avançar, ter sucesso, progredir, abrir caminho. E, queridos, interessante esse pequeno comentário desse versículo, interessante nesse versículo que fala que somos nós que temos que fazer o nosso caminho prosperar. Amém? Então farás prosperar. Como que a gente faz prosperar o nosso caminho? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, queridos? Somos nós que fazemos nosso caminho prosperar. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, quando nós tememos o Senhor, quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, nós fazemos nosso caminho prosperar, queridos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, queridos, pensando nisso, tem irmãos que acreditam, né? Como eu disse, às vezes por falta de ensino, às vezes por religiosidade, tem irmãos que acreditam que a miséria agrada a Deus. Né? Quem já conheceu pessoas assim? Queridos, se a miséria agradasse a Deus, e prosperidade não fosse a vontade de Deus, Ele não estaria ensinando na palavra como prosperar. Você está comigo?
Deus está ensinando aqui em Josué 1:8, em muitos outros versículos, como prosperar. Se a vontade de Deus fosse diferente disso, queridos, Ele não ia ensinar como que a gente ia prosperar. Você concorda comigo? Então não tem cabimento, queridos, acreditar que miséria é a vontade de Deus. Até mesmo porque, queridos, miséria é maldição. E Deus não tem maldição para nós. Jesus veio exatamente para nos livrar da maldição. Aleluia. Queridos, coloca isso na sua cabeça. Bênção está sempre associada à prosperidade. Miséria está sempre associada à maldição. Aí cabe a nós escolher que caminho que a gente quer seguir. Amém? Aleluia. Uma outra palavra do Antigo Testamento, traduzida às vezes como paz ou até mesmo prosperidade, é shalom. Né? Então, ele é normalmente é mais traduzido como paz. Né? Mas shalom carrega, na cultura hebraica, um peso muito grande de harmonia, de saúde, de segurança, de bem-estar. Não é simplesmente paz, como nós muitas vezes imaginamos no português, né? Paz como ausência de guerra, alguma coisa assim, vai muito além, queridos. Paz e prosperidade andam juntos. Amém? O Senhor tem para nós harmonia, saúde, segurança, bem-estar em todas as áreas da nossa vida. No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Amém? E no Novo Testamento, queridos, que foi escrito em grego, né, a palavra principal traduzida como prosperidade é euodu. Eu não vou saber pronunciar certinho. Euodu. É a principal palavra traduzida como prosperidade. E sabe o que significa isso, queridos? Significa fazer, essa palavra no grego, significa fazer uma boa viagem. Ter uma boa jornada. Ou prosperar no caminho. Amém, queridos? É um exemplo aqui, está em 3 João 1:2, não precisa abrir, mas que aparece a palavra eudu. 3 João 1:2 diz assim: amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar em boa saúde e que também a tua alma prospere. Amém? Essa palavra aqui, prosperar, queridos, é euodu, né, que significa fazer uma boa viagem, uma jornada tranquila, ter uma boa jornada. Amém, queridos? Então, queridos, a vontade de Deus é que todas as nossas necessidades sejam supridas. Amém? Nesse versículo de 3 João 2 fica claro isso, que o Senhor quer que nós prosperemos, queridos, no corpo, tendo saúde, na nossa alma, tendo uma mente equilibrada, e no nosso espírito, queridos. Aleluia! Jesus não morreu só para salvar o nosso espírito, queridos. Jesus morreu para salvar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Para ter uma vida boa em todos os aspectos, queridos. Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, vamos abrir em Hebreus 8:6. Hebreus 8:6. Enquanto você abre, queridos, pensa comigo. Se a prosperidade não é de Deus, como muitos acreditam, me explica, pelo amor de Deus, por que todos os patriarcas eram ricos. Todos os patriarcas eram riquíssimos. Não eram só um pouco ricos, eram muito ricos. Então, queridos, quem prosperou os patriarcas? Foi o diabo? Não foi, foi Deus. Queridos, se a vontade de Deus, queridos, não é fazer a gente prosperar, se a vontade de Deus não era fazer o povo judeu prosperar, por que Deus levou, queridos, o povo para uma terra próspera, que manava leite e mel? Se a vontade de Deus que o povo ficasse pobre, miserável, tinha levado eles para o deserto e deixado eles lá. E que eles, mesmo quando eles foram no deserto, eles eram prósperos lá. Não faltava o que comer, não faltava o que beber, a roupa não estragava. Misericórdia, queridos, mais prosperidade que isso.
Então, queridos, não dá para entender como alguém imagina que a Bíblia seja contra a prosperidade. Se ela está na Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Acho que se ficasse um ano inteirinho falando sobre versículos sobre prosperidade, acho que não dava para terminar o assunto. Amém? Então, em Hebreus 8:6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Queridos, se a vontade de Deus abençoava e fazia o povo de Israel prosperar, lembrando que eles estavam numa aliança inferior, com inferiores promessas, será, queridos, que Deus não quer que a igreja prospere? Se nós estamos numa superior aliança, com superiores promessas, queridos, como que pode ser que Deus não quer fazer a gente prosperar? E, queridos, eu acredito que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, e eu realmente acredito que é literalmente os últimos dias, o Senhor quer realizar uma grande transferência de prosperidade e riqueza para a igreja. Exatamente para promover o reino e para anunciar o Senhor Jesus em todas as nações, em todas as ilhas, em todos os cantos desse mundo. Amém? Mas, queridos, por isso que nós temos ensino, por isso que nós temos o rema, por isso que os pastores dessa igreja falam tanto para você fazer o rema, exatamente para você aprender essas verdades, querido. Porque o Senhor quer nos abençoar, mas muitas vezes, queridos, por falta de ensino, por falta de entendimento, nós impedimos a prosperidade do Senhor em nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, queridos, nós estamos numa aliança superior. Amém? E eu, queridos, eu realmente acredito que não existe esse nome, doutrina da prosperidade, né? Mas sim existe prosperidade, e a prosperidade é bíblica. Amém? E a prosperidade, queridos, é uma consequência de quem teme a Deus. A prosperidade é apenas uma consequência de quem busca a Deus. Se você buscar prosperidade por buscar simplesmente prosperidade, sem querer saber nada de Deus, queridos, você não vai ter prosperidade. Porque não tem como separar o Senhor da prosperidade. Amém? Se nós, queridos, queremos o Senhor, se nós buscamos o Senhor, se nós tememos e honramos o Senhor, se nós honramos essa obra, queridos, nós vamos prosperar. Amém? E, queridos, um assunto muito importante, que vale a pena tocar aqui também. Inclusive, se tem alguém visitando de outra igreja, queridos, a gente sempre fala, dízimo você entrega na sua igreja. Amém? Dízimo é para entregar aonde nós congregamos. Amém, queridos? Não é para entregar, se você é de outra igreja, não é para entregar dízimo aqui. Da mesma forma, se tem alguém dessa igreja que congrega aqui, não é para entregar dízimo fora. Queridos, eu infelizmente já cometi esse erro na minha vida. No início da minha caminhada cristã, muito contaminada aí por algumas ideias humanistas, né? Eu até era contra o dízimo, sendo bem sincero com vocês. Então, para não entregar o dízimo na minha igreja, sabe o que eu fazia, pastor? Eu pegava o valor do meu dízimo e dava como oferta em outros ministérios, para outros missionários. A Karen pode confirmar. Queridos, isso é errado. Isso é pecado. Se você congrega numa igreja, querido, seja fiel na sua igreja. Entregue os seus dízimos e ofertas na igreja. Amém? Se você quer ofertar também, amém? Oferte. Nós hoje também ofertamos para outros missionários. Mas você não pode substituir uma coisa pela outra. A sua prioridade é ser fiel à sua igreja. Se você puder ofertar para outros ministérios, para outros missionários, amém, oferte. É bíblico. Mas a prioridade é você ser fiel na sua igreja.
Se você não está sendo fiel na sua igreja, não tente ficar mandando oferta para fora. Cumpra primeiro aqui. Senão você vai ficar que nem eu, batendo cabeça, até aprender e aplicar os princípios como devem ser. Enquanto, queridos, eu não mudei, queridos, eu não prosperei. Simples assim. Porque não estava cumprindo princípios. Amém? Não estava honrando a Deus, não estava honrando a minha igreja, não estava honrando o meu pastor. Amém? Aleluia. Aleluia. Você ainda me ama? E, queridos, honrar não é só entregar dinheiro. Honrar também é você participar dos eventos que a sua liderança planeja. Amém? Aleluia. Queridos, eu não consigo entender uma pessoa que fala que honra a Deus e só vem no culto da ceia. Essa pessoa está se enganando sozinha, está se enganando só a ela mesma, não está enganando mais ninguém. Porque, queridos, o nosso culto ao Senhor não é uma obrigação ritualística que nós temos que cumprir. E se bate o crachá ali no dia da ceia, está tudo resolvido, só esperar a próxima ceia. Queridos, isso é religiosidade, e religiosidade não leva ninguém para o céu. E aí, queridos, a pessoa fica o mês inteiro correndo atrás do vento, tentando conseguir dinheiro, e só vem no culto na ceia. Sabe quando vai prosperar? Nunca. Infelizmente, essa é a verdade. Porque não está honrando o Senhor em primeiro lugar. Não está honrando sua igreja. Amém? Você me ama ainda? É a verdade, queridos. Amém? Não estou bravo com você. Amém, queridos? Aleluia. Pastor Aurélio ri, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu passar aqui que o tempo está indo. E aí, queridos, a gente pode se perguntar, né? Se nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, por que que muitas vezes não experimentamos de prosperidade? E aí, queridos, muitas dessas respostas eu já dei. Às vezes por falta de ensino, às vezes por ensino errado, às vezes não é nem por falta de ensino, é ensino errado. Tem ensino, mas ensino errado, né? Por muito tempo também acreditei, queridos, que você ser humilde no sentido financeiro, ou passar por necessidade, era coisa espiritual. Quem já pensou assim? E, queridos, isso não é a palavra de Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos fazer prosperar em todas as áreas. E, queridos, é para nos fazer prosperar, para continuarmos sendo generosos. Amém? Que esse é um outro ponto. Muitas pessoas não prosperam, porque além de não ter ensino, ou ter ensino errado, né, mas muitas vezes diz assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou entregar meu dízimo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ofertar. Queridos, a gente não pode esperar ter para ser próspero. A gente não pode esperar ter para dar. A gente não pode esperar ter para ser generoso, queridos. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Queridos, teve algumas vezes na escola de ministros que a gente fez lá em Campo Grande, né? Nós morávamos aqui da Uana e Anastácio, né? E íamos no final de semana para Campo Grande, né? Teve algumas vezes, queridos, que nós não tínhamos o que dar, até mesmo porque estávamos realmente passando vários problemas financeiros. Queridos, mas isso não nos impede de dar alguma coisa. Mesmo que você não tenha dinheiro, você pode dar outra coisa. Até mesmo para estimular a sua fé. Eu não sei, queridos, pode ser o botão da sua roupa, o seu sapato, não sei. Não importa, dê.
Porque enquanto você não dá, queridos, o diabo vai te escravizar. Não tem como prosperar, queridos, sem dar. Faz parte dos princípios, queridos, estabelecidos por Deus. Amém? Lá em Gênesis 8, 22, diz assim, não precisa abrir não, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Ceifa é colheita. Queridos, é um princípio bíblico. A terra está aqui ainda, nós estamos na terra, amém? Enquanto existir terra, queridos, é um princípio estabelecido por Deus. Semeadura e colheita. Não tem como fugir disso. Jesus precisou semear a sua vida, queridos, para ter a colheita. Que somos nós, amém? Mas é um princípio bíblico, queridos. Amém? Nós não podemos ter nada sem antes dar. Amém? Aleluia. E aí, queridos, alguns falam, mas dízimo nem está no Novo Testamento. Dízimo é da velha aliança. Quem já ouviu isso? Ou quem já falou isso? Eu já falei isso. Queridos, é falta de ler a Bíblia. Vamos abrir lá em Hebreus 7, por favor. Hebreus 7. A partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Não foi apenas de uma parte, foi de tudo. Uma pausa aí antes de continuar. Abraão é antes ou depois da lei? Antes, né? Antes, amém. Moisés não existia ainda, amém? Não tinha nascido Moisés, não tinha nascido Isaac e Jacó, amém? Quer dizer, aqui nessa ocasião, não sei se já tinha nascido Isaac, né? Não me lembro. Então, versículo 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei. Agora está falando de acordo com a lei. Mas eu te pergunto, Levi já existia quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Não, Levi não tinha nascido ainda. Vamos continuar. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amém, queridos? Levi ainda não tinha sido gerado. Só para contextualizar aqui, por que está falando de Levi? Porque os dízimos, queridos, na lei, que foi estabelecido, é Levítico, pastor? Acho que é Levítico, né? Em Levítico, o dízimo estabelecido ali, queridos, era para a provisão dos levitas, para os filhos de Levi, da tribo de Levi,
Por quê? Porque eles não tinham recebido, queridos, herança. Eles não tinham recebido terra. Eles não cultivavam como as outras tribos. Então, as outras tribos mantinham a tribo de Levi, que serviam no templo. Amém? Mas, queridos, quando Abraão deu o dízimo, queridos, Levi não tinha, nem existia tribo de Levi. Não existia lei. E Abraão deu o dízimo. Isso nos mostra que é algo atemporal, é algo que não está, é um princípio que não está preso dentro da lei mosaica. Amém? Aleluia. Por isso, queridos, que valeu antes da lei, valeu durante a lei e valeu e vale ainda depois da lei. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu li aqui nesse livro aqui, eu mais uma vez reforço para você ler esse livro, tá? Dê um jeito de adquirir esse livro. Eu li aqui nesse livro, Deus quer nossa obediência e não nossa opinião. É forte, né? Deus quer nossa obediência e não nossa opinião. E aí o pastor Augusto até fala no livro, querido, se Deus quisesse nossa opinião, Ele teria feito o homem no primeiro dia, para consultar o homem como fazer a terra. Queridos, mas o Senhor fez a terra, preparou tudo, depois de tudo pronto, criou o homem. Você já percebeu isso? Porque Deus não precisa da nossa opinião, queridos. Deus não precisa, queridos. É a gente que precisa, queridos, das instruções do Senhor. Amém? Então eu vou repetir. Deus quer nossa obediência e não nossa opinião. Então, queridos, eu mesmo já tive muitas opiniões acerca de prosperidade, acerca de dízimo e oferta. Queridos, mas não adianta. Não adianta ir contra a palavra, não adianta ir contra os princípios. Princípio é feito para ser cumprido. Princípio é feito para ser obedecido. Deus não estabeleceu princípios para discutir com a gente se estava certo ou errado. Deus estabeleceu os princípios para serem cumpridos. Amém, queridos? Pode ser que você não goste de dízimo e oferta, mas Deus não precisa da sua opinião. Amém? Deus quer a nossa obediência. Amém, queridos? Aleluia. Lá em Gálatas 6:6, Gálatas 6:6, amém? Inclusive está aqui, né? Estampada aqui, bem grande, aqui em dourado. Gálatas 6:6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, de Deus não se zomba. Aquilo que a gente semear, vai colher. Se a gente está semeando honra, a gente vai colher honra. Se a gente está semeando desonra, queridos, vai colher desonra. Não tem como fugir disso, queridos. É um princípio estabelecido pelo Senhor. Enquanto houver terra, queridos, vai ter semeadura e colheita. Aleluia. Não é um princípio que nós podemos negociar, queridos. Hoje não existe mais a tribo de Levi, mas existe os ministros da igreja do Senhor. Amém? E a Bíblia está falando, queridos, que esses ministros devem ser honrados. E daí a gente não entende porque algumas coisas não acontecem em nossa vida. Amém, queridos? Você está aqui ainda? É a palavra de Deus, queridos. De Deus não se zomba. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Seja honra ou seja desonra.
É a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, é uma coisa natural você entender. Jesus falava nesses termos para a gente entender, semeadura e colheita, algo natural, algo simples de entender. Queridos, você já imaginou a cena de um agricultor, de um fazendeiro, que não fez nada com a terra dele, não semeou, não preparou, não fez nada, e está lá ele diante de Deus orando: Senhor, por favor, me dê uma grande colheita, vamos supor aí, de melancia. Faz sentido, queridos, alguém pedir uma colheita de melancia, sendo que não semeou a melancia? Faz sentido, queridos, um agricultor querer colher, por exemplo, aqui na região muito forte, né, soja e milho. Faz sentido um produtor querer colher soja se ele não plantou soja? O agricultor sabe, queridos, que ele não vai ter colheita se ele não plantar. Ele sabe disso, queridos, e parece que nós esquecemos aqui na cidade, né? Queridos, para colher precisa plantar. Não tem outro caminho. É assim, sempre foi assim, enquanto houver terra vai ser assim. Amém? Semeadura e colheita. Lá em Lucas 6,38, abre comigo, por favor. Lucas 6,38. Lembre-se, Deus quer nossa obediência, não nossa opinião. Amém? Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aleluia. É bem verdade, queridos, que Deus não se impressiona com valores monetários. Deus se impressiona com a atitude do nosso coração. Mas, queridos, é muito claro biblicamente que existe uma proporcionalidade. Não somente nesse versículo, mas em outros versículos também, e até pela natureza. Se a gente plantar muito, a gente vai colher muito. A mesma ideia da melancia lá. Se a gente plantar só umas sementinhas de melancia, você concorda que a gente vai colher proporcional àquelas sementes que nós plantamos? É a mesma coisa espiritualmente falando, queridos. A gente não está falando de valor monetário, mas de ser fiel com aquilo que o Senhor lhe confiou. Amém? Então, queridos, na medida que a gente semear, a gente vai colher. Amém? Então, queridos, primeiro, diga comigo, primeiro eu dou, depois eu colho. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 9,6, talvez um dos textos mais lidos aí nos dízimos e ofertas das igrejas, inclusive da nossa, né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. Vou repetir, aquele que semeia pouco também ceifará. É proporcional, queridos. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Diga comigo, ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia,
E pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não supre só a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Aleluia. Queridos, tem muitas verdades nesses versículos, né? A primeira delas é o que nós falamos: a nossa colheita é proporcional ao que semeamos, não do valor monetário, mas ao que semeamos com o coração. Amém? Cada um deve dar o que tem no coração. Queridos, se eu tenho no meu coração, se o Senhor colocou no meu coração dar um carro para alguém, tem gente que já ficou feliz aí, né? Queridos, você concorda comigo que se eu não der esse carro, independente do valor, se eu não der esse carro, estou sendo desobediente? Estou semeando pouco. Mas ao mesmo tempo, querido, se o Senhor colocar no meu coração, dê, não sei, sua bota, e eu for fiel a isso, porque o Senhor me colocou no coração, eu vou estar semeando muito. Então, queridos, não importa o valor monetário aqui, o que importa é a sua obediência. Aqui especificamente falando de oferta, mas também nos dízimos. De novo, Deus quer a nossa obediência, não quer a nossa opinião, amém? Aleluia. Então, existe sim, queridos, uma proporcionalidade. Se você semeia aquém daquilo que Deus colocou no seu coração, você está semeando pouco e a sua colheita vai ser pequena. Mesmo que seja um valor monetário grande. Por exemplo, se Deus falou para eu dar um carro, eu dar uma moto, estou fazendo de acordo com o que foi colocado no meu coração? Não. Vou colher pouco. Mesmo uma moto valendo muito dinheiro hoje, né? Mas mesmo sendo monetariamente sendo uma grande semeadura, vou ter uma pequena colheita, porque não fui fiel ao que Deus falou no meu coração. Amém? E, queridos, algo que a gente nunca pode esquecer, queridos, que Ele faz isso para que nós superabundemos em toda boa obra. Lembre-se, queridos, que Ele dá semente ao que semeia. Ele dá semente ao que semeia. Ele dá semente ao que semeia. Ao que fica parado ou vendo as nuvens passar, não ganha semente, não. Ele dá semente ao que semeia. Ele não vai dar semente para quem não semeia. Amém? Nós primeiro damos, semeamos e depois colhemos. É assim que funciona, queridos. Amém? Temos inúmeros textos para mostrar isso. Amém? E de novo, queridos, Ele dá semente ao que semeia, pão para alimento. Não somente, querido, para que nós tenhamos ampla suficiência, mas para que nós tenhamos generosidade. Queridos, a prosperidade em nossas vidas não é para reter. A prosperidade bíblica é para dar. E você começa a dar antes de ter. Porque eu e você não somos definidos pelas circunstâncias. Nós não somos definidos pela situação econômica do Brasil ou pelo governo atual. Nós somos da fé, amém, queridos? E nós nos movemos por fé. Aleluia. Aleluia. Deus quer nossa obediência e não nossa opinião. Amém, queridos? Aleluia. Ele não quer suprir só nossas necessidades, queridos. Ele quer, por meio de nós, suprir os outros. Amém, queridos? É assim que funciona o reino de Deus. Filipenses 4,19, queridos, estamos terminando.
Filipenses 4:19. Um texto que muitos de nós confessamos em nossas orações, em nossas confissões de fé. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É a Bíblia, é a palavra de Deus, mas nós precisamos ver o contexto. Essa declaração de Paulo aqui, queridos, foi para aqueles irmãos que tinham semeado, para aqueles irmãos que tinham doado. Então a gente não pode pegar esse versículo fora do contexto e achar que só por declarar um versículo você vai se tornar próspero. Porque para você se tornar próspero, segundo o que está escrito na palavra de Deus, segundo o que está escrito em Filipenses 4:19, vocês têm que cumprir o que aqueles outros irmãos cumpriram também. Amém? Essa bênção é apenas para os que semeiam. Essa bênção de ter todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus, não de acordo com a nossa riqueza, não de acordo com a nossa capacidade, mas de acordo com as riquezas dele. Amém? Mas essa é uma bênção, é uma promessa declarada para os que semeiam. Amém? Não adianta reivindicar algo que você não está praticando. Amém? Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus! E para terminar, queridos, Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, está muito claro aqui. Em primeiro lugar, nós honramos a Deus. Em primeiro lugar, nós entregamos as primícias. E o que são as primícias, queridos? Como a gente está fora do contexto da época, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. As primícias, queridos, eram a primeira parte da colheita. Imagina se às vezes você ficar o ano todo esperando uma colheita. E aí os primeiros frutos, você nem toca neles. Você entrega ao Senhor. Porque você sabe que o restante da colheita só vem por causa da bênção de Deus. Porque você reconhece que se você está tendo alguma colheita é por causa de Deus. Isso é primícia, queridos. É entregar a melhor parte, a primeira parte, a principal parte. E aí, queridos, se a gente ainda está preso, discutindo se dízimo é na nova aliança ou se não é, então a gente deveria ler Provérbios 3:9, a gente deveria ler Gálatas 6:6. Amém? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Quando nós honramos ao Senhor em primeiro lugar, queridos, antes de usufruir dos benefícios da colheita, quando nós abrimos mão, queridos, de usufruir, quando nós renunciamos de usufruir, queridos, das primícias, nós vamos experimentar, queridos, celeiros cheios, de lagares transbordantes. Amém? Aleluia. Então, queridos, primeiro nós honramos a Deus com as primícias e depois nós colhemos. É assim que funciona, queridos. É a palavra de Deus, é princípio do Senhor. Amém? Então, queridos, eu queria deixar muito claro que prosperidade não é uma questão de resultados financeiros. Prosperidade é uma questão de honra. Prosperidade é uma questão de obediência. E quando nós honramos a Deus e obedecemos a Ele, queridos,
A consequência é a prosperidade. Amém? Mas primeiro nós honramos a Ele. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Amém. Então, uma semana de prosperidade aí para vocês, não só uma semana, mas uma vida de prosperidade, entendendo, queridos, quem você é em Cristo Jesus. Porque quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos que não dependemos das coisas desse mundo para ser alguma coisa, porque nós já somos. Amém? Aleluia.